Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Hoje nós estamos no capítulo 7 de Segunda Crônicas, segunda-feira. Simbora, né, gente? Hoje eu consegui chegar cedo, mas também madruguei. Saí de casa antes das 6. Ainda eram umas 15 para 6. Glória a Deus. Bom dia, camarim. Deve ser bem a Isabel. Bom dia, mamãe. Seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. Hoje eu não coloquei tema, mas ao longo do caminho a gente vai vendo aí o que o Senhor vai nos direcionar. Ixi, uai, Isabel também entrou. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Então vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura do capítulo, para a gente entender aí o que o Senhor quer falar com a gente hoje, amém? Amém, Deus, seja bem-vindo na nossa vida essa semana, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo, o Senhor é desejado, sabe, seja adorado também através das nossas vidas, em nome de Jesus, em cada trabalho, em cada atitude, na nossa família, enfim, levando os filhos para a escola ou cuidando deles em casa, em nome de Jesus, que em tudo nós possamos refletir a sua glória e em nome de Jesus ver a sua majestade, Senhor, sendo o rei da nossa vida, do nosso país. Em nome de Jesus, nós entregamos os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente e os nossos olhos a Ti. Que o Senhor possa nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Amém, mami. Vamos lá, gente. Então, o versículo 1 vai dizer: Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: Louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Então aqui a gente, só relembrando um pouco o capítulo passado, a gente viu ali Salomão fazendo aquela oração, né? E aí, depois dessa oração que ele fez, que a gente até comentou sobre, como é que se diz? Quando todos os corações, sabe, estiverem reunidos, estiverem voltados num só entendimento, numa só, né, a importância de se congregar, que muitas das vezes as nossas orações são respondidas em comunidade, em conjunto, em coletividade. E aí, então, Salomão, após feito isso, eles ofereceram ali sacrifícios e o Senhor derramou fogo do céu, dando a entender a eles que sim, ele estava recebendo aquelas orações, aqueles sacrifícios, aquilo era uma boa conduta deles e que os olhos do Senhor estariam naquele lugar. E aí no versículo 4 vai continuar dizendo: Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem acompanhado do cântico: O seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidos nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura das ofertas de paz. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa da dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate no norte até a fronteira do Egito no sul.
No dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. E no dia seguinte, fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Então aqui é bem interessante essa parte, porque vai dizer então que eles ofereceram ali que o lugar de receber essas ofertas e esses sacrifícios ficou pequeno para o tanto de coisa que eles haviam levado. Então ele consagrou ali o pátio também. Ai, que saco, tem um mosquito chato. Consagrou então o pátio para também oferecerem, para poderem queimar ali as ofertas. E aí, beleza. E eles vão comemorar, olha o tanto de dia, gente. Primeiro eles fazem a consagração ali, a inauguração do templo, que durou 7 dias. Depois eles já emendam com a festa das barracas, que era aquela que a gente viu lá em Levítico. Eu não vou lembrar agora sobre o que é essa festa, mas eles já emendaram, então, 14 dias de festa. E depois eles ficaram mais 7 dias, que também durou uma semana, e no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. Não, aí no dia, depois desses 7 dias, mais os 7 dias das festas da barraca, então no dia seguinte eles fizeram um encerramento, então mais um dia, ou seja, foram ali 15 dias de festa. E é interessante porque a gente vê que nesse tempo tudo era voltado, né, para as coisas mais, assim, a vida congregacional, a vida na igreja, as coisas do Senhor eram muito mais importantes às vezes do que a vida secular, né? Aqui a gente tem um dia de feriado, todo mundo já fica louco. Quando é uma semana de carnaval, então, meu Deus, comércio e tudo. Mas nesse tempo era bem interessante, eu acho isso bem interessante, porque vai dizer que nesse tempo eles dedicavam e eles festejavam mesmo, durante assim, eles paravam tudo, sabe? Todo mundo ia e ficava lá, e vai dizer no final que todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor tinha feito, tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Então, é bem interessante. No versículo 11, então, vai continuar dizendo: assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei. E também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Então, após aquele templo ali de consagração do templo, de todos se alegrarem, Salomão mais uma vez voltou a adormecer e o Senhor apareceu para ele novamente,
dizendo que sim, que tinha ouvido as orações feitas, que ele fez, né, que ele dedicou e consagrou aquele templo, e que atenderia ao pedido dele. E aí, aqui entra uma parte interessante, porque eu já congreguei em uma igreja que ela falava o seguinte: Deus, ele não tem nada de mal. Ele é todo bom, ele é todo perfeito, de fato, né, gente? Mas eles falavam que Deus de maneira nenhuma podia causar nenhum sofrimento. Mas aqui, quando eu leio esse capítulo, eu tenho lá as minhas dúvidas, porque vai falar aqui que o Senhor fala a Salomão: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, e aí vai naquele versículo tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar a mim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas vai dizer que sim, que o Senhor pode enviar algumas coisas para que os israelitas, enfim, o povo dele se arrependa e volte o coração a ele. Ontem a gente começou o capítulo falando a respeito de sofrimento, que muitas das vezes, eu nem lembro o que eu falei, mas eu lembro que eu falei. Mas eu falei que muitas das vezes o Senhor usa o sofrimento a nosso favor, usa o sofrimento para nos fazer a chegar mais a Ele. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, eu sou muito, como é que se diz? Eu sou muito... Quando eu tô triste, eu tô muito mais próxima a Deus. Não, sei lá, não é próxima a Deus. Mas eu sinto que eu tô crescendo muito mais, eu sinto que eu tô aprendendo muito mais, eu sinto que eu tô evoluindo muito mais, sabe? Talvez para você não seja assim. E amém, glória a Deus, se num lugar de alegria, de euforia, você consegue... Eu ouvi uma música da Tamires Garcia esses dias que mexeu tanto comigo, gente. Sabe, que ela vai falar que na euforia ela vai como é que se diz? Como é que se diz? Ela vai buscar estar junto a Deus de todas as forças dela. Mas no sofrimento ela vai, sabe? Ela consegue estar muito mais. Enfim, depois eu tento postar aqui pra gente. Mas é isso, então. Mas isso vai nos fazer voltar para o Senhor. E aí no final, mais uma vez, ele vai falar o seguinte: se vocês não me obedecerem, eu vou fazer com que isso daqui todos zombem e perguntem: meu Deus, o que aconteceu para Deus fazer isso com esse povo e com esse templo? E isso veio a acontecer. A gente, inclusive, vai ver isso dentro desse livro. O templo foi destruído, que mais? O templo foi destruído, as pessoas foram exiladas da terra deles. Tudo porque eles não obedeceram, eles não continuaram ali pelo Senhor e com o Senhor. Então, muitas vezes, assim, enquanto eu estava nessa igreja, essa era uma dúvida minha, isso era uma coisa que mexia comigo. Eu falava: mas Deus, se é assim, se tudo é o diabo, que não sei o que, como se eu uso isso pro Senhor? E é isso, sabe, gente? E assim, o Senhor, ele muitas das vezes, ele autoriza, ele pode autorizar ou ele pode enviar. Eu acho que esse capítulo, ele vai falar que o Senhor, sim, envia gafanhotos, ele deixa que não chova, ele deixa que às vezes uma peste ocorra na terra, mas tudo isso serve para abençoar, para mais abençoar do que, sabe, você não está, como é que se diz? Quando a gente só tem momentos bons, sabe, é muito mais fácil a gente se desconectar de Deus. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso, refletir sobre esse texto também, que você possa tirar um tempo para ler um pouco ele, entender. E é isso.
E pra mim é isso, é porque isso fica no meu coração e às vezes ainda volta assim, e eu fico me perguntando. Mas eu vou trazer algumas coisas nos stories também que ajudam a gente. Esses dias, semana passada, quase toda, eu ouvi muito sobre isso, sabe? Foi uma semana um pouco difícil pra mim. E eu busquei, tipo, tá ouvindo muito das pessoas falarem, e eu buscava exatamente esse tipo de mensagem em que as pessoas ficaram com depressão, em que as pessoas ficaram tristes, em que as pessoas ficaram, como é que se diz, as pessoas perderam algo, eu contei para vocês que eu também ouvi sobre o podcast de uma mãe que teve um filho autista, que aquilo era o sonho para ela ter um filho, e quando veio o filho dela, veio com autismo, e ela olhava assim para o menino e ela não conseguia ver perspectiva nenhuma. Ela ficou 3 dias olhando para o menino e falando: o que que eu vou fazer com esse garoto? Mas isso se tornou um ministério, foi uma ferida que foi fechada e um ministério que foi aberto, sabe? Hoje ela ajuda milhares de mães, e, enfim, é uma bênção. Então eu busquei. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, cara, sabe, por que que eu tô sofrendo? Por que que isso daqui tá se passando? Por que que essas coisas estão acontecendo? Então é isso. Então, que o sofrimento também fale, deixe a gente crescer, deixe a gente se desenvolver, deixe a gente, sabe, a gente entenda o que que o Senhor tem pra gente nessa temporada, assim, às vezes de ver as coisas um pouco cinza. Amém? E, em nome de Jesus, que seja um dia glorioso na sua vida, que seja um dia cheio de cor, de vida, de bênção, de paz, de prosperidade, tá? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, boa semana.